Olá, colegas tenentes. Meu nome é Faide Caroli, sou médica veterinária, segundo lugar no CFO 2018-2019. Quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória no concurso e se eu puder ajudar alguém, eu vou ficar muito feliz. Eu conheci o Exército através do meu esposo é sargento, então eu acompanhei toda a trajetória dele dos anos de cursinho, que foram 4 anos estudando para esse concurso. Ele passou pelo CFS, pela ESA, nós já éramos casados, e agora com seus anos de tropa eu pude sempre estar ao lado dele e perceber que essa instituição, ela não traz apenas o salário no início do mês, né? Ela muda realmente o nosso pensar sobre a sociedade, sobre o nosso país, sobre os valores que a gente quer construir para os nossos filhos e para toda a população. E a primeira vez que eu tentei este concurso foi em 2016. Eu confesso que eu só fui. Eu paguei a inscrição do concurso, eu não tinha estudado absolutamente nada, não ia botar o dinheiro fora, então eu fui fazer a prova para me testar, como muitas pessoas fazem, fui me testar. E eu saí da prova arrasada, achei extremamente difícil, a parte específica então são 40 questões, eu me lembro que eu saí do concurso dizendo que eu não sabia responder mais de 15 questões, né? E esqueci, porque eu sabia que eu tinha ido muito mal, né? Eu não sabia nada de português, história, geografia, para mim eram matérias muito difíceis. E deixei passar muito tempo, o concurso foi em setembro, eu me lembro que em janeiro eu fui olhar a minha nota. E para minha surpresa, de 1.100 inscritos, eu acho, eu tinha ficado em 46. E isso me deu um start, porque você imagina que eu nunca imaginei que eu fosse chegar assim tão perto, né, da classificação para alguém que não tinha estudado nada. Então, a partir de 2016, eu comecei a procurar materiais para estudar para este concurso. Mas eu trabalhava, eu dava plantão em 3 hospitais, fazia muitos atendimentos, a minha vida era muito corrida e eu acabava sempre empurrando com a barriga os estudos, né? Em 2017, eu pude conhecer uma veterinária de carreira e ela me ajudou, ela me passou alguns materiais que ela tinha estudado para o concurso. E eu comecei a procurar, então, cursinhos que me dessem a base de conhecimentos gerais, que foi como eu cheguei no curso Cidade, o mesmo curso que essa minha amiga veterinária de carreira fez. Porque conhecimentos gerais, para mim, sempre foram um problema. Eu me formei em colégio público, em escola pública, a minha base de ensino, então, era muito fraca. Na época que eu estudava para o vestibular, eu tive que fazer 3 anos de cursinho pré-vestibular, porque eu não tinha base nenhuma de ensino médio e eu precisava, então, retomar todos os estudos de português, história e geografia. E o curso Cidade, realmente, ele tem ótimos professores, um material muito excelente e se eu puder recomendar, eu recomendo o curso Cidade porque foi o curso que eu fiz. Pode ser que existam outros cursos tão bons quanto, mas eu acho que o cursinho dá um norte muito bom pra gente, principalmente para quem não tem base, certo? Além disso, né, além de começar a procurar o cursinho, então, em 2017, eu trabalhava ainda na época, eu estava trabalhando e aí eu comecei a fazer então parte do curso Cidade em 2017. Só que no final do ano saiu uma portaria dizendo que não iam ter vagas para medicina veterinária em 2018. E aí eu consegui então trancar o meu curso no Cidade, porque
por que eu iria fazer o cursinho se não iam ter vagas, né? Eu pensei dessa maneira. E continuei estudando por conta, assim, empurrando com a barriga, né? Não estava estudando com muito afinco, né? Um dia eu lia uma matéria de veterinária, outro dia eu lia outra matéria, né? Não ia muito, não estava muito focada. Em 2018 minha vida mudou muito, né? Eu e meu esposo nos mudamos de estado, nós viemos para a fronteira com a Bolívia e foi o ano que eu decidi realmente focar 100% nos estudos para o concurso. Então, a partir de maio, mais ou menos, de 2018, eu comecei a estudar com muito mais afinco, ver a relação do edital, né? Ver a bibliografia, baixar os materiais. E eu ainda estava com o cursinho trancado na cidade, porque eles liberam a partir de julho. Então, de maio a julho, eu estudei por conta. E em julho, se eu não me engano, saiu a portaria de que em 2018 haveriam 2 vagas. E aí foi uma corrida contra o tempo, porque eu não estava esperando que fosse abrir o concurso para 2018, então eu estava estudando poucas horas, eu não estava estudando com um afinco muito grande. Era muito maior do que em 2017, porém não era com um afinco muito grande. E aí, como que eu consegui me planejar para fazer esse concurso e que ele resultasse, então, na minha classificação? Quando saiu essa portaria, eu peguei o material do Cidade, que ele tem um cronograma de matérias, e eu me propus a vencer as matérias. Eu tinha, no curso do Cidade, uma matéria, uma aula de cada matéria por semana. Eu tinha que vencer 2 aulas, ou seja, 2 semanas em cada semana. E eu aqui, onde eu moro atualmente, eu não trabalho. Então eu pude me dedicar todas as horas da minha vida para esse concurso. Como que eu fazia? Eu rendo muito pela manhã, certo? Então, eu acordava às 7 horas, 8 horas eu tinha que estar sentada à mesa para estudar. Então, eu fiz N planejamentos, né? Eu li muitas bibliografias sobre estudo de 50 minutos, aí trocava, fazia exercício, e para mim não funcionou, né? Vocês vão ter que buscar algo que funcione para vocês, e na tentativa e erro. Não existe uma fórmula de bolo para todo mundo, você vai ter que tentar ver o que se adapta à sua realidade. Se você trabalha, se você estuda, né, tem um outro horário que você tem que sair de casa, você vai ter que ver o que melhor encaixa na sua realidade. A minha realidade era de poder passar o dia todo em casa estudando. Então, eu acordava 8 horas da manhã, eu pegava uma matéria, geralmente era veterinária, eu deixava sempre um turno todo para a veterinária e o outro turno, tipo de manhã, eu estudava veterinária. Aí da veterinária são 12 itens, né? Até então são 12 itens no edital, eu tinha que ver 2 itens. Em 2 horas eu via um e nas outras 2 horas eu via outro item, para tentar bater o edital, que eu fechei o edital. Eu acho isso importante. Tem matérias que a gente não tem ideia do tamanho da nossa dificuldade. Então, se você não fechar o edital, você não vai saber aonde que é o seu ponto fraco, certo? Então, eu pela manhã estudava veterinária, tinha 1 hora de almoço, e à tarde eu fazia então 2 matérias de conhecimentos gerais, né? Mais 4 horas de estudo, então seriam 2 horas de geografia, 2 horas de português. Português eu deixava várias vezes na semana, porque é onde eu tenho muita dificuldade e, por incrível, né, que pareça, aumentaram as questões absurdamente nessa última prova. Eu acho que foi um mês antes da prova, aumentaram para 16 questões, de 8 para 16, algo do tipo, eu não me lembro exatamente. Mas eu sei que aumentaram muitas questões de português. Então, se já era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, então eu tinha que estudar mais, certo? Então, à tarde eu estudava 2 matérias de conhecimentos gerais. No final da tarde, meu esposo chegava do trabalho. E é natural a gente querer conversar com a pessoa, saber como é que foi o dia. Então, eu deixava 1 hora de descanso para esse momento com meu esposo e depois eu voltava mais 2 horas para fazer exercícios, certo?
Então eu estudava em torno de 10 a 11 horas, dependendo do dia, né? Tem dias que a gente rende muito e tem dias que a gente não rende nada, e isso é normal. Você tem que colocar na cabeça que tem dias que a gente não vai render nada. Tem dias que a gente senta, fica 2, 3 horas sentado e não entendeu nada, ficou devaneando. Nesses dias eu parava e fazia algo que eu não poderia fazer nos outros dias. Eu me dava o luxo de ver um filme, de cuidar de mim, de comer uma comida gostosa que demandasse mais tempo. Então, nos dias que você não render, não fique só se martirizando de que o seu dia não rendeu. Aproveite então. Aproveite que você não está conseguindo render naquele dia e faça alguma coisa que você goste mesmo, que vale a pena você perder tempo de estudo naquele dia, certo? Não faça disso uma rotina, claro, né? Não faça disso uma rotina, mas não se culpe tanto por dias que você não vai render. Finais de semana, então eu fazia um planejamento de segunda a sexta-feira e finais de semana era um dia para fazer simulados e questões. O Cidade tem simulado todo final de semana, todo sábado, eu acho. Então, todo sábado eu fazia um simulado, resolvia uma prova antiga do Exército completa e se ainda rolasse cabeça para isso, eu ainda fazia mais questões. E no domingo era o dia de revisar, né? Reler tudo aquilo que eu vi durante a semana. No início dos meus estudos, que foi quando eu percebi que o planejamento ele tem que ser mudado várias vezes, eu escrevia, porque eu sempre fui uma aluna que precisava escrever para que a matéria entrasse na minha cabeça. E para um concurso que você tem pouco tempo, muita matéria, não dá. Você vai perder tempo, escrever perde tempo. Então, eu adquiri uma boa impressora, que o custo de eu imprimir fosse barato, e eu imprimia tudo, absolutamente tudo, certo? E aí, haja marca-texto, tá? E também não adianta marcar tudo, né? Você tem que ler e realmente conseguir fazer um resumo nas suas marcações, porque senão, quando você for revisar, você vai ter que revisar tudo e não é isso que você quer, tá certo? Os momentos de lazer. Quando eu estudava para o vestibular, eu estudava de segunda a segunda, não tinha lazer, eu não vivia. E eu não quis fazer isso nesse concurso. Eu me dei ao luxo de ter lazer. Como que era? Eu sabia que se eu bebesse, ingerisse alguma bebida alcoólica, no outro dia eu não ia render nos estudos, então eu parei. No período em que eu estava estudando com afinco, eu parei de beber. Porque eu sabia que eu não ia conseguir acordar cedo, que eu não ia render nos estudos, mas eu não deixei de ir para churrasco de noite, mas aí os horários, porque os meus horários que eu mais rendo nos estudos é de manhã. Então, se eu fosse para um churrasco de noite, lá 9 horas da noite, eu sabia que meia-noite, meia, 1 hora eu tinha que estar em casa, porque senão eu não ia acordar no outro dia de manhã, certo? Você vai ter que se testar, o que funciona para você. Nunca deixe o lazer de lado, né? É isso que dá prazer, a gente poder ter um lazer, mas ter uma responsabilidade de estudo também. E outra coisa que se tem que ter em mente é que a gente não passa só na prova teórica. Nós temos um teste físico. E você não pode deixar para o último minuto para começar a treinar para o teste físico, principalmente as mulheres. Fazer flexões, para quem não está acostumado e nunca fez flexão na vida, é muito difícil. Você tem que fortalecer muitos músculos para conseguir chegar lá. Então, a partir do momento que você decidiu por este concurso, já comece a treinar corrida, flexão, barra para homens, né? E abdominal. Não deixe para depois do edital, não deixe para depois que o seu nome sair no listão, certo? E uma coisa que me falaram, e é verdade, eu aprendi isso quando eu estudava pro cursinho pro vestibular, porque eu demorei 3 anos para conseguir passar no vestibular. Quem desiste não tem a vaga. Vai dar certo. Você tem que confiar. Nós temos vários dias que a gente não acredita em nosso potencial. Mas não deixe o seu potencial de lado, porque se você deixar, ninguém vai entregar a vaga para você. Você tem que procurar a sua vaga, a sua motivação do porquê que você está indo fazer este concurso em específico,
tá certo? É por um bom salário, é um salário digno, é um emprego digno, você vai ter a honra de servir o seu país, né? De você poder fazer o melhor para o seu país. Então, nunca desista, certo? Ai, não deu na primeira, na segunda, na quinta tentativa. Você tem um limite de idade grande, né? Até os seus 36 anos para tentar esse concurso. Não desista. Quem desiste não tem a vaga. Vá com fé, reze. Acho que a fé, nesses momentos de concurso, a nossa fé aumenta 1000 vezes, porque a gente tem que se agarrar em alguma coisa. Quantas vezes eu fazia os exercícios, principalmente de geografia, e errava todos. E eu me sentia péssima, me sentia a pior aluna do mundo. Então, nunca desista. Nunca desista mesmo, certo? Não negligenciem as disciplinas de conhecimentos gerais, certo? Não negligenciem elas, porque elas fazem a diferença no final, por mais que o peso delas seja menor, certo? Boa sorte para vocês. Esse vídeo ficou extremamente longo, mas eu espero ter conseguido passar um pouquinho do que eu vivi e que isso possa, de alguma maneira, influenciar positivamente vocês, tá? Se planejem, façam um planejamento, não arranque os cabelos porque não conseguiu cumprir o planejamento, na outra semana você retoma, tem dias que realmente vocês não vão ter paciência para estudar e é isso aí, tá? Faz parte da vida do concursando, tá? Mas a nossa vaga vai nos aguardar, né? E lembrar também que o nosso tempo não é o tempo de Deus, infelizmente, né? Então a gente tem que fazer por onde para o dia que ele achar que a gente deve passar, a gente passe, certo? Boa sorte, tudo de bom para vocês e fico muito feliz se eu puder ter ajudado em alguma coisa.